Olá, caríssimos alunos, tudo bem? Estamos dando início agora à nossa disciplina Direito Civil 1. Nessa disciplina estamos trabalhando a metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos, concomitantemente com a disciplina Constitucional 2. Vamos começar agora a trabalhar os conteúdos para que possamos construir as competências necessárias para desenvolver os nossos projetos. Então vamos para a tela, eu vou diminuir aqui a minha imagem para que nós possamos compartilhar os slides. Começamos com a unidade 1, falando sobre evolução histórica do direito civil no Brasil. Nessa unidade, nós vamos falar sobre 5 pontos, trabalhar essa evolução histórica do direito civil no Brasil, falarmos sobre o Código Civil de 2002, todo o processo histórico, os elementos que corroboraram para a elaboração desse código. Falaremos sobre os princípios norteadores do novo código e também trataremos da tese do diálogo das fontes e sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Inicialmente, precisamos questionar sobre o processo de codificação, o que é e qual a sua importância. O processo de codificação ele acontece quando, em uma única lei, busca-se disciplinar isoladamente uma parte substancial do direito positivo. Dessa forma, é possível ter um processo de organização muito melhor, porque em um único diploma você tem várias regras jurídicas que estariam aí espalhadas e dificultaria muito o desenvolvimento, o acesso, o trabalho, o processo jurídico. Esse processo de codificação ele também é uma influência histórica da escola de direito natural, que vislumbrava, a exemplo da Bíblia, da Torá e do Alcorão, essa ideia de um repositório de regras disciplinadoras das condutas humanas. Nesse momento, a gente pode começar a pensar quais seriam os aspectos positivos de uma codificação. Então, em primeiro lugar, seria a própria unificação do direito de um país. Imagine o Brasil, que já tem milhares de leis, se nós não tivéssemos a codificação do direito penal, das próprias leis trabalhistas, do direito civil. Imagine se para cada caso, cada situação, você tivesse que buscar uma lei especial para tratar daquele assunto. Então, é muito importante, é um aspecto positivo, essa codificação. Outro aspecto seria a unidade política. Então, uma codificação ela vai produzir uma unidade da nação, essa ideia que remonta desde dos Césares, de Júlio César, que já na imensidão do Império Romano, havia necessidade de uma lei que pudesse vigorar para todas as regiões, para todos os povos dominados pelo Império Romano, e assim poderia desenvolver uma orientação e uma condução da sociedade através de uma única lei. Outro aspecto, podemos citar o Código Civil de Napoleão, que esse código ele vem em 1804 como resultado de um processo novo na Idade Moderna de codificação. Então nós já temos aí a codificação na modernidade como exemplo de vários códigos, né, que são deste período. Nós temos esse Código de Napoleão, que ele é tão importante que até hoje ainda são aplicadas algumas regras próprias ainda, pertinentes ainda ao Código de 1804. Outro aspecto seria a ideia de um estudo sistematizado do direito, porque dessa forma é possível produzir uma organização cientificamente muito mais prática para o estudo do direito. E também a conversão do direito pensado, do direito teorizado, para o direito positivado. Quando você tem então uma codificação, você pode trazer todas as discussões do direito, todas as reflexões jurídicas para o direito positivado, e assim torna-se melhor a sua efetivação e a sua aplicabilidade. Como antecedentes históricos da codificação, nós temos o legado do direito romano, que nos deixou durante toda a dominação romana, mas depois vem
aí o período da Idade Média em que esse direito ele é praticamente esquecido devido à invasão dos povos bárbaros, o domínio desses novos povos, que cada um tinha, aí, não, eles não tinham códigos escritos, eles baseavam-se nos costumes, seus costumes culturais, e basicamente o direito romano ele vai servir de forma secundária, né? Ele vai apenas atuar naquelas brechas onde não havia uma legislação ou uma lei própria por esses povos. Então o direito romano durante a Idade Média ele vai ser utilizado de forma subsidiária. No final da Idade Média para o início da Idade Moderna, nós temos um papel importante das universidades. As universidades resgatam esse código, código civil romano, e esse estudo do direito romano ele vai despertar para um novo momento da necessidade de uma codificação que estivesse atenta às transformações políticas, filosóficas e sociais pelas quais a humanidade estava passando. Então surge um movimento de codificação moderna que vai dar origem a códigos muito importantes, como o Código Civil de Napoleão, na França, o Código Civil alemão, conhecido pela sigla BGB, que vai influenciar o Código Civil brasileiro na sua estrutura, na sua forma de dividir as partes em partes, as leis e a normatização civil. É importante também porque há uma expansão dessa codificação na Europa e atingindo também a América Latina. Toda a América Latina vai também produzir os seus códigos e, obviamente, influenciados pelas nações dominantes, né? Os códigos, uma característica da codificação na América Latina é a influência metrópoles das nações europeias. Importante também para o nosso estudo, como antecedente histórico, é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que elas vão dar base e fundamentação para as diversas leis e os diversos códigos que nós temos. A codificação do direito civil brasileiro, é importante começarmos então pelo Código de 1916, que foi o nosso primeiro código. Mas antes do Código de 1916, nós temos que retornar a essa ideia de proto-direito, ou seja, antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil e dominarem esse território, haviam povos, e esses povos tinham vamos dizer assim, eles tinham os seus costumes, eles tinham a sua cultura e exerciam um direito que não era legislado, que não era codificado, que não era um direito escrito, mas que eram normas de conduta e normas de dominação e de orientação da sociedade. Porém, quando os portugueses vêm para cá, eles impõem a sua legislação a esses povos dominados e aos escravos também que foram trazidos para a colônia brasileira. No período declarado a independência, aí nós temos uma questão a ser resolvida, porque toda a legislação que havia aqui no Brasil era a legislação portuguesa e não havia tempo para se produzir, assim a toque de caixa, uma nova legislação. Portanto, o que acontece? Pós independência, nós continuaremos com as legislações portuguesas que vigoravam aqui. Nesse tempo, as ordenações filipinas, e foram vigorar até 1916 com a edição do Código, do novo Código Civil. Aliás, do Código Civil de 1916. Mas já na nossa primeira Constituição, outorgada de 1824, nós já havia ali o artigo 179, que previa a elaboração do Código Civil. Aí em 1865 surge a primeira comissão e escolhido Augusto Teixeira de Freitas para a elaboração desse código. Ele propõe um esboço com 1.702 artigos, mas sob pressão para que logo fosse promulgado esse código, o Teixeira de Freitas ele renuncia e não dá continuidade então a esse projeto. Em 1890, Coelho Rodrigues vai assumir a continuidade do projeto.
ele apresenta esse projeto, porém o projeto é rejeitado. E em 1901, Clóvis B. Vilacqua é escolhido para finalmente tentar completar esse projeto. E veja, desde que Clóvis B. Vilacqua ele assume a responsabilidade de concluir esse trabalho, ainda passaram-se 15 anos para que se concluísse o projeto do código, nosso código anterior de 1916. O código de Bevilacqua, eu gostaria de destacar para vocês, primeiro que ele seguia um modelo alemão, como eu já falei, do código alemão, na sua divisão, nas suas partes, na sua estrutura. É importante destacar que esse código, por mais criticado que seja em termos de seus valores, ele era realmente dotado de uma técnica jurídica muito bem elaborada, né? Foi um trabalho realmente muito elogiado. Porém, o que se critica em relação aos valores, é necessário entender que o código ele é resultante da ideologia que havia por trás do código. Não se produz uma lei isolado do contexto histórico que se está vivendo. Então havia uma ideologia por trás do código, e a sociedade brasileira nesse período era uma sociedade agrária, conservadora. Portanto, o nosso Código Civil de 2016 vai representar a mentalidade do seu momento, do início do século XX. A ideologia, então, era uma ideologia patriarcal, por exemplo, no aspecto da família. Nós tínhamos uma visão patriarcal, a visão de família, onde o homem era o chefe econômico, e aí nós não vamos encontrar realmente um respeito elevado à dignidade da pessoa humana, nas relações, por exemplo, com o filho bastardo, a relação do homem e a mulher. Nós vamos realmente ter uma visão do código que vai favorecer ao homem. É preciso ressaltar também que o código ele é produzido num determinado momento, mas a sociedade do início do século XX, ela começa a passar por grandes transformações. Nós temos um período de industrialização tardio no Brasil, nós temos lutas por direitos da mulher, por direitos sociais, nós temos um período inicial aí do século XX de grandes transformações pós-guerra. Portanto, essa dinâmica social ela vai acabar revelando um descompasso entre o Código Civil e essas transformações sociais e políticas pelos quais se passava o século XX. E então nós começamos a falar agora um pouco sobre o Código Civil de 2002, pensando exatamente nesse processo de desgaste do Código de 1916, desgaste que eu digo em relação às transformações culturais, as transformações políticas, em que o nosso código não acompanhava. Porém, ele perdurou por muito tempo. Então, já em 1969, há a criação de uma comissão para rever o Código de 16. Essa coordenação ela vai ser passada para Miguel Reale, vai ser o coordenador, é uma comissão, outros nomes que participam desse processo. E em 1975, vejam só, em 75, então havia o primeiro projeto do Código Civil Brasileiro, porque a comissão chega à conclusão de que não havia como remendar o código, era necessário começar do zero, fazer um novo código. Então estamos falando aí de 1975. E só em 2000, no ano 2000, é que Ricardo Fiuza é escolhido relator do projeto, ou seja, passado 30 anos depois, nós temos aí o código sendo levado realmente para votação na Câmara dos Deputados. E o Ricardo Fiuza ele vai conseguir fazer os ajustes, porque esse código ele vai sofrer, esse projeto, né, ele vai sofrer várias arguições de constitucionalidade, e não havia possibilidade de mudar, e o Ricardo Fiuza ele consegue fazer os ajustes e adaptar, ajustando esse projeto à Constituição de 88, que já estava promulgada. Então, em 2002, nós temos a aprovação da Lei 10.406, que é o nosso código atual,
e por muito tempo foi chamado de novo Código, mas aí já vão aí 20 anos, então nós temos o nosso Código Civil atual. Bem, como já dissemos, a dinâmica social, o dinamismo social, as transformações sociais, a mudança na sociedade, ela acontece num ritmo muito mais rápido do que o direito pode acompanhar. Então nós temos um dinamismo social e com isso estamos falando de um código que o seu projeto ele foi elaborado em 1975, passou por várias modificações, vem ser aprovado em 2002, nós já estamos falando aí de quase 20 anos depois, e imagine quanta coisa mudou, né? O que mudou na sociedade de lá para cá, ou seja, aí já se vão 50 anos, muita coisa. Então, nesse período há um fortalecimento do pensamento crítico de várias classes sociais e, portanto, os valores da sociedade brasileira passa por muitas transformações. Como o código também, esse novo projeto já não acompanhava essas transformações, foram surgindo, também porque não passou um tempo muito longo para a sua aprovação, e o vigorava até 2000 vigorava o Código de 1916, foram surgindo aí várias leis especiais para resolver conflitos específicos, porque não dava para esperar a aprovação de um código completo. Então, isso vai dar origem a o que nós chamamos de microsistemas jurídicos. Nós temos várias leis específicas para determinados assuntos, criando assim esses microsistemas jurídicos. Então, os juristas, eles fazem exatamente esse questionamento. Nós teríamos então uma descodificação do direito civil, porque nós passamos a trabalhar baseado nesses microsistemas, porque o código já não atendia às necessidades. Então, o que ocorre é uma fragmentação e uma pluralidade de estatutos jurídicos. Essa fragmentação e essa pluralidade de estatutos autônomos, ela vai promover essa ruptura e a necessidade da elaboração do novo código, e ela vai demonstrar essa fragilidade do código. Então era necessário ter uma base, uma fundamentação que pudesse unir esses vários microsistemas e o eixo principal, que é o Código Civil. E é por isso que nós passamos a falar do direito civil constitucional, uma visão e uma ideia que tomou corpo e que hoje é defendido por muitos juristas. E qual é o que está por trás desse direito civil constitucional? Primeiro, é resultado dessa descentralização e desse enfraquecimento do eixo principal de codificação, que já não conseguia dar soluções para os conflitos modernos. Então, compreende-se, chega-se à conclusão que somente a Carta Maior, não uma carta política, mas uma carta fundamental, uma carta que dá base a todo o sistema jurídico brasileiro, somente a Carta Maior possibilitaria a coexistência desse polissistema, desses vários sistemas, e o eixo principal, que seria o Código Civil. Então, esse direito constitucional, ele se baseia também na consagração de princípios e valores que vão definir, que vão ser estabelecidos não só no seu aspecto vertical, mas no seu aspecto horizontal. Esses princípios e valores vão nortear toda a nossa codificação e as relações privadas. Nós vamos agora ser direcionados e conduzidos por esses princípios e valores estabelecidos na Constituição Federal. Nessa visão do direito civil constitucional, a Constituição ela assume um papel essencial, fundamental, um papel de protagonista. A Constituição é a base, o fundamento de todo o ordenamento jurídico. Nesse sentido, nós temos agora uma visão unitária do ordenamento jurídico, que é sustentado pelo pilar principal, que é a Constituição Federal. O professor Flávio Tartucci é um dos grandes defensores da visão do direito civil constitucional, porque vê nessa visão uma forma de
interagir o direito privado e a Constituição. Ele percebe, portanto, uma mudança de postura, uma inversão da forma de interação dos dois ramos do direito, o direito público e o direito privado. O que se vê, portanto, é uma mudança metodológica de interpretação, onde as leis civis elas passam a ser interpretadas a partir de valores e princípios ali estabelecidos na Constituição Federal. Essa visão já é adotada pela jurisprudência dos tribunais superiores, que não se vê mais como aplicar as normas civis descolado, né, ou distanciado dos princípios e valores estabelecidos pela Constituição Federal. E quais são estes princípios básicos? Trazemos aqui os princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade social e o princípio da igualdade. São os três principais, né, os princípios fundamentais que estão aí estabelecidos e se encontram bem distribuído em todas as normas, em todo o nosso Código Civil. Então, passamos agora para falar dos princípios norteadores. O Código Civil de 2002, ele foi balizado em três princípios. O primeiro é o princípio da eticidade, o segundo o princípio da socialidade e o terceiro princípio da operabilidade. Como princípio da eticidade, entende-se que há um abandono daquele tecnicismo jurídico muito marcante do Código de 1916 e o Código de 2002, ele adota valores éticos nas relações privadas. Aí o artigo 113 é um exemplo muito claro dessa nova perspectiva, dessa nova visão, onde se nota a valorização de condutas éticas de boa-fé objetiva, ou seja, aquela que está relacionada à conduta de lealdade entre as partes que negociam. Outro exemplo é o artigo 187, ele determina sanção à pessoa que contraria a boa-fé. O artigo 422, que se valoriza a eticidade, onde se prevê que a boa-fé deve integrar a conclusão e execução de um contrato. Nós falamos aí de uma função de integração da boa-fé objetiva. O princípio da socialidade, ele surge em contraposição à ideologia individualista e patrimonialista que marcou o Código de 1916, e ele busca preservar esse sentido de coletividade, muitas vezes em detrimento dos interesses pessoais individuais. Como exemplo, nós citamos o 421, artigo 421, ele celebra a função social do contrato, e o artigo 1239 e artigos seguintes, que fundamenta a natureza social da posse. Agora, falando sobre o princípio da operabilidade, ele se refere a uma concessão de maiores poderes hermenêuticos, né, poderes de interpretação ao magistrado. E o código, é importante destacar que o Código de 2002, ele preferiu a normatização por meio de cláusulas gerais. Então, se nós temos cláusulas abertas, cláusulas gerais, ele possibilita ao julgador que possa exercer um raciocínio crítico jurídico para aplicar da melhor maneira, né, aplicar da melhor forma a lei ao caso concreto, ao fato que se está discutindo, ao conflito que se está julgando. E aí nós temos o artigo 927, o parágrafo único do artigo 927, onde se admite, por exemplo, a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Então, aquele que causou o dano, se esse dano ele ocorreu em razão da própria atividade desenvolvida, ele vai pagar o dano indistintamente de se discutir a questão de culpa. Passamos agora a falar sobre uma teoria muito importante para compreendermos essa nova visão do Código Civil, do Código Civil atual, que é a teoria do diálogo das fontes. O que é essa teoria? Essa teoria ela defende que as normas jurídicas não se excluem.
Então nós temos normas variadas e essas normas elas dialogam em busca do melhor resultado, desde que elas estejam em conformidade com a base, o fundamento que é a Constituição Federal. As justificativas para essa teoria seriam por razões funcionais, entende-se por razões funcionais o fato de que nós temos um complexo de normas, uma variedade de normas e, obviamente, essas normas elas iriam promover diversos conflitos, então elas precisam dialogar para que o sistema possa funcionar de maneira adequada. Por razões filosóficas, no sentido de que a pós-modernidade ela busca a pluralidade, ela busca a comunicação, ela busca valorizar os direitos humanos, portanto, o diálogo das fontes, ela amplia essa capacidade de que as diversas leis possam dialogar buscando um melhor resultado e não uma visão unificadora. Também substituir e superar os critérios que eram clássicos de solução das antinomias, ou seja, o que seriam as antinomias? Quando as leis entrarem em conflito, como é que se resolve esse conflito? Então, o diálogo das fontes possibilita superar essa forma clássica de se resolver, seja por hierarquia, seja pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico, tentar fazer com que haja um eixo, né, comum entre as diversas fontes e assim se encontre um resultado mais adequado. Por fim, falamos agora sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Veja, a nossa Carta Magna, ela não é apenas uma carta política que vem a favorecer a imposição legislativa, mas ela é uma carta fundamental. Ela não tem apenas uma aplicabilidade vertical, mas uma aplicabilidade horizontal. Então, prevalece agora uma aplicação horizontal dos valores, fundamentos e princípios constitucionais. Justifica-se, então, pela subsunção direta nas relações interprivadas, ou seja, uma aplicação muito clara, nos concretos, dos princípios, dos valores, das normas constitucionais nas relações privadas. Portanto, por meio dessa compreensão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é possível a aplicação do direito da dignidade da pessoa humana diretamente, por exemplo, na relação entre empregado e empregador, mesmo que ali haja uma legislação própria na área trabalhista, ela também se atualiza aplicando os princípios constitucionais nessas relações privadas. Então, pessoal, esse foi o assunto que tratamos na unidade 1. Falamos sobre todo o processo histórico da elaboração, da codificação, de uma maneira muito, muito geral, mas importante entender que o nosso Código Civil ele vai ser resultado desse processo já na história mundial de codificação moderna. Ele vai surgir dentro de um contexto cultural, social do Brasil e dentro das transformações e mudanças muito rápidas que ocorrem durante o século XX, esse código de 1916 ele vai se tornando obsoleto, ele não acompanha essas transformações, surge, portanto, a necessidade de um código novo, só que esse projeto também, que começa lá em 1975, ele só vai ser aprovado em 2000, entrando em vigor aí, em 2002, com a Lei 10.406, e, portanto, também nós já tínhamos aí um plurissistema, né? Vários microsistemas de legislações que precisavam de uma fundamentação para que pudesse manter essa coexistência entre o código principal e essas várias leis. Por isso, então, nós temos essa visão moderna do direito civil constitucional, sendo a Constituição o fundamento, a base para todo o ordenamento jurídico e para as nossas legislações do direito civil. Falamos sobre o diálogo das fontes como uma importante tese
que busca resolver os conflitos entre leis, buscando, portanto, uma forma como essas diversas fontes possam dialogar, buscando um resultado comum que tenha como base, fundamento, o respeito à Constituição Federal. E finalizamos falando sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mostrando que a Constituição ela assumiu um papel protagonista e que os fundamentos, os princípios defendidos na Constituição são diretamente aplicados nas relações privadas. Portanto, é isso. Até a próxima aula, pessoal.